Meus amigos, sejam novamente bem-vindos ao nosso canal de estudos espíritas. Vamos rogar a Deus que encha o nosso dia de muita paz, que é o que o mundo precisa, e de muita esperança também. Hoje o nosso estudo é muito interessante, é muitíssimo importante dentro de tudo que estudamos na doutrina espírita. Nós vamos falar aqui dos preparativos que acontecem no mundo espiritual para a nossa reencarnação, para a nossa volta ao mundo físico. Pois bem, nós vamos compreender nesse estudo que esse planejamento é muito mais amplo do que nós imaginamos. Eu vou começar o nosso estudo com uma frase psicografada por Divaldo Franco, do nosso espírito Joana de Ângeles. Isso já dá um norte para o nosso estudo. Veja o que é que diz Joana de Ângeles. Deus te colocou no melhor lugar para o teu progresso moral e espiritual. O lar que tens, o trabalho em que te encontras, a cidade onde resides, são oportunidades de treinamento para a tua própria evolução. Então, gente, a colocação de Joana de Ângeles já nos aponta que nada é obra do acaso, principalmente em se tratando de reencarnação, dessa belíssima nova oportunidade que Deus nos concede para crescermos espiritualmente e principalmente, gente, para nos redimirmos perante a justiça divina, pelo uso de nosso livre-arbítrio em várias oportunidades. Vejam então a questão 330 que Allan Kardec fez ao Espírito de Verdade. Ele diz assim: a reencarnação é, portanto, uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corpórea? Resposta dos Espíritos: seguramente assim é. Então eles não deixam dúvida. Do jeito que a morte é uma determinação de quem vive na matéria, a reencarnação é uma necessidade para o espírito que precisa evoluir. Então nós já vimos que para o espírito que foi criado como todos simples e ignorantes, é preciso que haja muitas encarnações em plano físico para que a gente atinja o grau de perfeição que nos é possível. Essa é a nossa destinação. Em uma só existência material, não seria possível para que a gente adquirisse todas as potencialidades no campo do intelecto e no campo da moral também. Então vamos começar a compreender o processo. Lá no mundo espiritual, quando nós nos encontramos aguardando uma nova oportunidade evolutiva, em departamentos específicos, espíritos mais evoluídos cuidam do planejamento da nossa próxima encarnação. E a grande maioria de nós, que já se encontra num grau mediano de evolução espiritual, que já não incorremos naqueles erros gravíssimos, ferindo as leis divinas, nós normalmente temos a permissão de participar desse planejamento da nossa próxima encarnação. E aí, obviamente, esses espíritos mais elevados nos acompanham em todo esse processo de planejamento. Outra informação muito importante é que é natural da gente imaginar. Cada espírito que precise evoluir, ele tem as suas particularidades para a próxima oportunidade terrena. Então, o planejamento é individual e intransferível. Isso aí é muito importante. Então, a equipe espiritual mais evoluída examina todas as encarnações que nós tivemos, as nossas ações antes e depois da desencarnação, tudo é examinado e esses critérios, então, vão nortear o nosso planejamento encarnatório.
Mas também queremos aqui abrir um parêntese para falar de uma situação muito séria que acontece com aqueles espíritos que ferem voluntariamente as leis divinas em desrespeito profundo a si e aos seus semelhantes. Então nós já estudamos aqui que esses espíritos mais empedernidos, mais desrespeitosos, que não ligam para si nem para ninguém, normalmente, quando estão encarnados, ferem, expoliam, são ingratos, ferem diretamente as pessoas. Quando voltam ao mundo espiritual, passam necessariamente um período de purgação, de sofrimentos morais, até que mais adiante, depois desse período de sofrimentos morais, despertem para o arrependimento e brotem nos seus corações o desejo de se melhorarem. Então, ultrapassado essa etapa da purgação, eles desejam e pedem às equipes espirituais para ter uma nova oportunidade terrena, onde possam reparar os erros que cometeram pelo uso indevido do seu próprio livre-arbítrio. E como ninguém é condenado eternamente pelos erros que cometeu, por mais graves que tenham sido, Deus nos oferta uma nova oportunidade. Agora, obviamente, são reencarnações muito duras, muito difíceis, para que essas almas intransigentes possam, sim, pelas lágrimas, pelas dores reencarnatórias das provas e expiações, repararem também o mal que praticaram. Então, as equipes espirituais, da mesma forma que planejam nossa reencarnação, também planejam a reencarnação desses espíritos que, em última instância, também são espíritos não só maldosos, mas sofredores e que carecem, sim, principalmente de novas oportunidades evolutivas. E aí as equipes siderais também fazem um planejamento e, normalmente, para esses casos, a revelia, sem pedir opinião desses espíritos. Há, inclusive, uma observação muito importante que nós precisamos fazer aqui no estudo, que é aquele item das reencarnações compulsórias. Porque nós falamos agora pouquinho desses que se arrependem e desejam reencarnar para recuperarem-se do mal praticado. Mas há outros, meus amigos, que nem desejam reencarnar-se, que continuam intransigentes nas suas posições ou acomodados na condição que estão no mundo espiritual. E aí, por determinação divina, as equipes espirituais mais evoluídas planejam a reencarnação desses e eles retornam à pátria material de forma compulsória, determinada pela justiça divina. Chamamos assim de reencarnações compulsórias, que também existem. Mas vamos dando seguimento, fechando esse parêntese, falar do nosso planejamento reencarnatório propriamente dito. Então, o que é que nos orientam os espíritos? Que nós contamos com muitos espíritos na nossa condição que já podem participar desse planejamento. Então, o espírito, quando está no mundo espiritual, é também chamado de estado errante. No intervalo entre duas encarnações, esse espírito, que pode ser cada um de nós, lá no mundo espiritual, começa então a participar do planejamento de sua próxima existência e, logicamente, é preciso que já tenha um certo grau de espiritualização para interferir mais ou menos nesse dito planejamento. Então, seguramente, dizem os espíritos, a reencarnação passa por um planejamento muito cuidadoso, que eles vão ser o norte que nós vamos seguir nessa nova oportunidade. Então, o que é que vai constar, gente, do nosso plano reencarnatório? Traçamos aqui o que a gente chama de alguns marcos mais importantes no nosso planejamento. Vamos lá. A família que nos acolherá
no nosso processo de retorno, a escolha do corpo, que vai nos servir de instrumento aqui no plano material, a profissão. Normalmente já trabalhamos no mundo espiritual a possibilidade também dessa escolha para o campo de ação que nós vamos tomar aqui materialmente e profissionalmente falando. Também está no nosso planejamento reencarnatório, normalmente, aquela pessoa com quem constituiremos família. Outro item importante no nosso planejamento reencarnatório, o meio social em que vamos viver a nossa próxima oportunidade. E outro item muito importante, também serão planejados os filhos que receberemos quando estivermos constituindo família. Então, é preciso que a gente perceba que são marcos do nosso planejamento reencarnatório. Mas aí, nós precisamos esclarecer a operacionalização disso pelo nosso livre arbítrio. Então, o que é que nos ensinam os espíritos? Que esses marcos reencarnatórios, eles já vêm organizados no nosso planejamento. Porém, o nosso livre-arbítrio passa a atuar quando nós aqui reencarnamos e as nossas escolhas podem realmente, gente, alterar todo esse planejamento. Em alguns momentos, a gente deseja alterar o planejamento e nem consegue, em marcos muito importantes. Mas, na grande maioria, nós temos a condição de, pelo livre-arbítrio, alterar, e eles dizem assim: os detalhes dos acontecimentos de nossa jornada, eles não são planejados como esses marcos. Os detalhes dos acontecimentos vão se subordinar às escolhas que no caminho nós vamos realizando, porque através de nossas escolhas nós vamos atraindo para a nossa vida coisas boas e as coisas más também. E a rigor, se o espírito num ato de desespero pode, pelo livre-arbítrio, interromper a própria existência, nós compreendemos assim, gente, que para a doutrina espírita não há, de maneira nenhuma, destino. Aquele destino traçado não é compatível, essa teoria, com a bondade e a justiça de Deus. Porque se uma pessoa vem e atenta contra a sua própria vida, é impossível a gente achar que Deus trouxe traçado para esse espírito reencarnante esse destino de suicida, muito menos de homicida, ou de tantos outros vícios morais que nós somos acometidos enquanto estamos aqui encarnados e que atuamos mal pelo nosso livre-arbítrio. Isso não é obra divina, são as escolhas que Deus nos possibilita realizar em favor do nosso progresso ou em favor de nossa própria desdita. Então, o planejamento reencarnatório é uma realidade com aqueles marcos que nós falamos. Mas tudo isso pode ser alterado em desfavor, gente, normalmente, do próprio espírito que fugiu, que saiu do seu próprio planejamento. E muitas vezes isso acontece por quê? Porque nós estamos no mundo espiritual desejosos de nossa melhoria, mas muitas vezes, quando chegamos aqui no plano material, que as provas e expiações vêm testando a nossa temperança, a nossa força em vencer essas vicissitudes, muitas vezes nós então abandonamos o nosso planejamento e tomamos aquelas decisões equivocadas que tendem a nos prejudicar o nosso desenvolvimento intelectual quanto espiritual também. Então vamos perceber o quanto nós somos responsáveis e o quanto são sérios esses planejamentos para que a gente retorne, como dizia Joana de Ângeles, no lugar certo, na hora certa e com as condições devidas para o nosso progresso espiritual
intelectual também. Então, a questão 341 é uma observação tão interessante que Kardec diz assim: a incerteza do espírito quanto à eventualidade do sucesso das provas que vai sofrer na vida é para ele uma causa de aflição antes da encarnação? Resposta dos espíritos: uma grande aflição, pois as provas de sua existência o retardarão ou farão avançar, segundo as tiver bem ou mal suportado. Então, gente, vamos perceber isso. As questões que nós vamos passando nessa atual existência, elas são derivadas de outras existências, do nosso desejo de crescimento, do planejamento que foi feito ainda no mundo espiritual e normalmente com o nosso consentimento, com o nosso pedido e o nosso desejo de melhoria. Então, quando estivermos aqui na matéria como estamos agora, que nós tenhamos em mente isso. Por maior que sejam as dificuldades, nós já estudamos aqui, elas passarão e servirão muito precisamente para o nosso progresso espiritual. Se assim não fosse, Deus não permitiria. Então vamos saber disso, gente. O nosso planejamento reencarnatório, ele é ajustado à nossa necessidade de crescimento e à nossa condição de cumpri-lo aqui no plano material. É por isso que existe aquela frase já tão conhecida por todos: Deus não coloca fardos mais pesados do que nossos ombros podem suportar. Então aprendemos aqui nesse estudo que o nosso planejamento reencarnatório é muito bem feito, demanda muito esforço nosso e da equipe espiritual para que a gente chegue aqui e não dê o curso correto da nossa evolução intelectual e espiritual também. Então, gente, agradeçamos a Deus essa feliz oportunidade reencarnatória, porque nesse contexto é que nós vamos reencontrar nas novas vidas antigos amores, como também alguns desafetos, grandes amigos que criamos em várias oportunidades encarnatórias, parentes queridos, filhos que já foram nossos filhos, enfim. Na oportunidade reencarnatória, nós vamos nos reencontrando pelos laços do compromisso ou pelos laços do amor, aqueles que são necessários à nossa evolução e dessas pessoas também. Espero que tenham gostado desse estudo, que tenha sido mais esclarecedor para o nosso crescimento. E peço, divulguem bastante, deixem aqui seu like, deixem durante a semana seus comentários, tem sido muito legal. Algumas pessoas têm trazido dúvidas também a respeito da doutrina e mais adiante eu até farei um estudo só de perguntas e respostas. Então eu vou avisar vocês e aí vocês vão lançando no canal suas dúvidas e naquele sábado determinado eu trarei apenas as respostas para aquelas indagações que podem ser de um aspecto mais amplo dentro de toda a doutrina espírita. Então desejo a todos nesse instante muita paz, muita luz e muito progresso espiritual também.